Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à primeira teleconferência da CSN Mineração, para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN Mineração, ri.csnmineração.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas do Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas dos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia, gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos no call de resultados da CSN Mineração. Vamos iniciar com os destaques do período. Apesar de um aumento de 9,3% nas vendas, a retração do Platts e o aumento no custo de frete, junto com o efeito negativo do ajuste dos preços provisionados, foram os principais drivers do resultado no segundo trimestre. E mesmo assim, o EBITDA alcançou 907 milhões, com margem de 35%. O fluxo de caixa livre ajustado foi positivo em 1,2 bilhão, revertendo o resultado negativo do trimestre anterior, acho que demonstrando a resiliência da CEMIG em entregar uma sólida geração de caixa, mesmo em um período com pressões no resultado. Emitimos novas debêntures agora em julho, num valor de 1,4 bilhão, para o financiamento do projeto de expansão do nosso terminal portuário em Itaguaí. Na frente de ESG, merecem destaque a publicação do relato integrado de 2021, destacando as iniciativas da companhia nessa agenda, e a barragem auxiliar do Vigia, que foi descadastrada como barragem na FEAM e no cadastro SIGBM da ANM. Então, uma barragem a menos de rejeito da CSN Mineração. No próximo slide, a gente mostra o crescimento de 28% no volume de produção e compras no período. Acho que abaixo do mesmo período do segundo trimestre de 21. Acho que aqui tem um pouco de impacto de chuva no início do trimestre e também uma priorização de qualidade em detrimento de volume. Em relação aos estoques, tivemos um crescimento de 11%, alcançando 4,5 milhões de toneladas. Isso essencialmente em função de uma produção maior do que os embarques. Acho que os embarques estes foram mais impactados pelas fortes chuvas na costa do Rio de Janeiro em abril deste ano. No próximo slide, a gente mostra o crescimento de 9% nas vendas para 7,6 milhões de toneladas e o gráfico de receita líquida FOB, que alcançou $71 no segundo trimestre de 22, foi 33% inferior ao primeiro tri, como consequência da pressão do Platts, do aumento no custo de frete e do efeito negativo do ajuste dos preços provisionados. No próximo slide, a gente abre a realização de preço.
né, a gente teve uma queda de 35,8 dólares na receita líquida unitária, e tem essencialmente 3 fatores que explicam mais de 90% dessa variação. A gente teve o QP de períodos anteriores, que no trimestre anterior estava positivo em 17,7 dólares, foi negativo em 6,7, então só aí tem uma variação de 24,4 dólares dos 35 de variação na receita líquida unitária. Tem a própria queda do Platts, né, para as vendas do próprio trimestre, de 3,7 dólares, e um aumento no custo do frete de 5,5 dólares trimestre contra trimestre. No próximo slide, a gente tem os dados de CPV e EBITDA. A gente teve um crescimento de 14,4% no CPV no período, contra o trimestre anterior, resultado essencialmente do maior volume de vendas, mas também da maior movimentação na mina e do aumento do custo do diesel e outros insumos, né, nesse período inflacionário que a gente está vivendo. O EBITDA alcançou 907 milhões, com uma margem de 35%. Isso muito resultado, como a gente demonstrou, né, no slide anterior, são da retração dos preços realizados, com pressão também de custos e um maior volume de compras de terceiros. O EBITDA ajustado, né, no próximo slide, a gente compara com o primeiro trimestre, né, acho que o grande destaque é a diferença, né, do impacto da provisão de preços do trimestre anterior em relação ao atual. A gente teve o impacto também do frete, né, do aumento do custo do frete, da queda do Platts e da mudança de mix. A gente favoreceu uma maior proporção de produtos de oportunidade em função de uma janela de mercado que se abriu, né, e apresentou boas margens para esse produto, como a gente tinha antecipado, né, no call de resultado do trimestre anterior. No próximo slide, a gente tem os investimentos alcançando 404 milhões de reais no segundo trimestre. Acho que merece destaque, né, a participação de sobressalentes, né, em continuidade operacional e os gastos com o projeto da P15 e expansão do TECAR neste período. No capital circulante líquido, a variação foi essencialmente uma retração em contas a receber, que foi de 2,1 bi para 800 milhões de reais, como consequência direta, né, da queda de preço do minério no segundo trimestre. A companhia, no próximo slide, né, segue com um balanço bastante forte, né, com de 7,6 bilhões de reais, ainda a caixa líquida em 600 milhões de reais, com um cronograma de amortização de suas obrigações financeiras bastante alongado e confortável para o atual balanço da empresa. No próximo slide, a gente demonstra, né, o fluxo de caixa livre ajustado, alcançando 1,2 bilhões, a abertura em relação ao EBITDA, observando a normalização, né, do de giro em relação ao trimestre anterior e revertendo o resultado negativo do primeiro trimestre, onde a gente teve itens não recorrentes, né, como o pagamento de impostos e desembolsos extraordinários. No próximo slide, a gente dá um pouco mais de detalhes sobre a segunda emissão de debêntures de infraestrutura. Foram 2 séries, um valor de 1,4 bilhão, a primeira série de 10 anos, com juros de IPCA mais 5,95, e a segunda série de 15 anos, com IPCA mais 6,15. Acho que mantendo a estratégia da companhia de acessar funding de longo prazo a um custo competitivo para fazer frente a seu plano de expansão ambicioso. Essa debênture em específico foi associada à expansão do nosso terminal portuário TECAR. Próximo slide, a gente comenta sobre a aquisição da usina hidrelétrica de Quebra-Queixo. Acho que um ativo importante para a CSN Mineração, de 120 mega, com uma energia garantida de 57,4 megas médios. Com esse ativo, a companhia vai ser 100% autossuficiente a partir do ano que vem, e vai permitir capturar os benefícios de autoprodutor, que no Brasil são relevantes. Isso vai gerar uma economia de mais de 75% no custo da energia, e essa concessão ela é válida até 2040. O preço de aquisição foi de 427 milhões de reais, o signing ocorreu no começo de julho e o closing está estimado para o terceiro trimestre.
Entrando na agenda de ESG, eu acho que alguns itens merecem destaque. Entre eles, a publicação do relato integrado de 2021, né, que tem a certificação externa e uma divulgação estruturada com base na estrutura do reporte TCFD, e a conclusão do inventário de gases de efeito estufa com reporte ao registro público de emissões. Em barragens, né, como a gente comentou, acho que o descadastramento da barragem auxiliar do Vigia da FEAM e do SIGBM da ANM, né, acho que façam com que a CSN Mineração tenha uma barragem a menos. Relembrando que todas as barragens da CEMIN, né, têm o certificado de estabilidade no nível máximo, de acordo com os critérios da ANM. Na frente de diversidade, a companhia segue aumentando a participação de mulheres, né, com programas dedicados a isso, inclusive de formação de mão de obra, passando de 18% no segundo trimestre de 21 para 20,5% neste segundo trimestre de 22. Com isso, eu encerro a apresentação. Gostaria de passar para o Q&A e mencionar que estão comigo o Enéas Garcia Diniz, diretor superintendente da CSN Mineração, e a Helena Guerra, diretora de sustentabilidade. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Bom dia a todos. Duas perguntas do meu lado. A primeira sobre o mix de produto e qualidade. Se vocês puderem comentar um pouco, né, como que vocês esperam que esses dois fatores evoluam aí nos próximos trimestres. Puder dar um pouco de número para a gente tentar modelar isso. E a segunda pergunta sobre processo de licenciamento, né, licenciamentos, esses recorrentes, concorrência de vocês comentando sobre dificuldades, né, sobre esses processos. Como é que vocês estão enxergando isso? Se isso pode trazer dificuldades aí para a produção de vocês, e também comentar um pouco sobre essa revisão de guidance aí, né, de produção, se vocês, se isso foi um fator também por trás dessa revisão. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em relação ao mix de produtos, né, a gente terminou esse trimestre com uma venda com uma qualidade média de 60% de teor de ferro. E acho que aqui teve, como a gente já comentado no trimestre anterior, né, uma janela de mercado para levar produtos de oportunidade. Eu acho que tem também a questão do ramp-up do SEMAI 3, rebritagem e espirais, Lofiego, que nos torna com essa melhora de qualidade para frente. Eu acho que no terceiro TRI a gente deve ter um pouco de melhora de qualidade já, e a partir do ano que vem algo mais firme em relação a isso. A gente ainda tem, né, eventuais janelas de oportunidade que surgirem, a gente pode acessar o mercado, né, com esses produtos, mas a tendência estrutural é de melhora de qualidade na companhia. Em relação ao licenciamento, acho que, diferentemente de outros players, a gente tem conseguido as licenças que a gente precisa, né, para o nosso plano de lavra. Só, né, comentando, recentemente, ao longo do segundo TRI, a gente teve as licenças da lavra do Corpo Norte e Mascate, né, que faziam parte desses licenciamentos recorrentes, né, normais, que a gente tem ano a ano. Então, acho que, felizmente, isso não tem sido um gargalo para a CSN Mineração. Eu acho que o que impactou, e aí entrando nessa questão da atualização do guidance, Lofiego, a gente realmente teve fortes chuvas no início do ano, né, que comprometeram o resultado do primeiro TRI. No segundo TRI, de maneira inesperada, a gente teve chuvas em abril, e aí acho que, dado o impacto que a gente já tinha de chuvas, isso acabou, por exemplo, né, dando um pouco de detalhe para você, assoreando um dos locais que a gente tinha captação de água. Acho que isso a gente já dragou, já está superado. Então, mas a gente realmente teve esse impacto de chuvas que a gente não estava esperando.
E junto com isso, a gente teve também o ramp-up da integração das plantas C+3, rebritagem e espirais, que são conectadas à nossa planta central, né, que representam 2/3 da nossa capacidade instalada. Então, as paradas na planta também, para fazer essa integração, acabaram gerando um pouco de impacto nesse volume, mas acho que isso, ao longo desse terceiro trimestre, já está sendo superado, ambos os pontos que eu coloquei aqui. Então, a gente está confiante dessa melhora de volume, né, para o terceiro e quarto TRI, junto com uma melhora de qualidade na planta central. E eu acho que até esse aumento de volume, e a partir do ano que vem também a entrada dessa autoprodução de energia, levam, né, a uma queda de custo sustentada da companhia, e a gente já está assistindo a uma queda no custo do frete, né? Então, a gente comentou esse custo aí de $27 no trimestre anterior, 27,7, né, no segundo TRI. O spot hoje da rota C3 já está a $20, né? Então, acho que é uma queda relevante aí de mais $7 no custo do frete, que deve favorecer também a redução de custo da companhia. Obrigado, Pedro. Se eu puder voltar na primeira pergunta, em grandes números você consegue passar para a gente, assim, né, os tipos de produto que vocês venderam, né? De novo, em grandes blocos, aqui só para a gente entender um pouco, né, como é que foi esse trimestre, o que vocês esperam, né, em termos de percentual de cada um desses produtos para frente. Tá bom. A gente teve o grosso das nossas vendas, Lofego, são de Sinterfeed, né? Nesse segundo TRI, a gente teve esse aumento da participação dos produtos de oportunidade, chegou em torno de 20%, mas a gente tem uma projeção, né, em termos de volume, do que a gente vai adicionar à nossa produção e compras no período, isso deve girar em torno de 5%, esse produto de oportunidade. Então, é algo que não é tão relevante, e a gente vai levar ou não ao mercado a depender das janelas, né, concretas que se abrirem. Se tiver margem interessante, senão isso vai ficar em pilha e deixa de lado. Como tem acontecido ao longo do terceiro TRI, por exemplo. A gente preferiu levar o nosso Interfeed padrão ao mercado do que esse produto de oportunidade. Perfeito. E aí, só para completar aqui, as características desse produto de oportunidade, em termos de grade e impureza, você pode passar para a gente grandes números também? Por uma questão de estratégia comercial, a gente não costuma abrir esse dado, mas assim, ele está dentro dessa média, né, de qualidade de 60%, Lofego, mas vou discutir com a equipe comercial se para frente eles têm conforto de abrir esse tipo de informação, mas é algo que em geral a gente não abre. Ok, obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da sala em inglês e ela vem de Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Nós não estamos ouvindo o Carlos. Um momento, senhor Carlos. It seems that they cannot hear you. Senhor Carlos, pode prosseguir com sua pergunta novamente, por favor. Can you hear me? Proceed with your question. All right, thank you. My question has to do with the outlook for the coming years in terms of volume growth. If you could you maybe tell us not only the total expected volume, but also what projects will be driving that growth, as well as the impact that that volume growth and the particularities of the projects will do to your cash cost in those years, particularly now that you're going to be self-sufficient in energy with a significant reduction in energy costs going forward. Thank you. Carlos, obrigado pela pergunta. Carlos, thank you for your question. A gente está planejando uma atualização no cronograma dos projetos
ao longo do Semi Day, né, que provavelmente deve acontecer ao longo do quarto trimestre. O que acho que dá para te adiantar, Carlos, é uma priorização, né, da P15, que naturalmente é o projeto principal da companhia. O cronograma atual da P15 está entrando em 2024, né, que é onde a gente tem a maior parte da fase 1 entrando, né, com um impacto relevante de volume e de qualidade. Eu acho que esse ponto que você tocou em relação à energia, acho que ele é relevante, porque essa mudança de mix de produção para Itabirito, né, produzir pellet feed a partir do Itabirito, ele é muito mais intensivo em energia. Então, essa estratégia da companhia, né, de verticalizar na energia com os benefícios que a autoprodução traz no Brasil, da redução de encargos que são relevantes, em torno de R$60 por megawatt-hora, depende do ano, mas essa é a referência, vai tornar o nosso custo, né, C1 ainda mais competitivo do que as projeções que a gente tinha. E essas projeções apontavam, Carlos, para um custo relativamente flat, com aumento do custo do beneficiamento em função desse processo industrial mais intensivo, ao mesmo tempo que a gente tinha uma redução no custo da mina e no porto em função dos maiores volumes, diluição de custo fixo. No caso da mina, uma melhora na relação estéreo-minério, né, em função do fato de que hoje esse Itabirito está sendo movimentado já, né, para você chegar no minério rico, que é a hematita, na mina, mas ele está sendo tratado como se estéreo fosse, né, porque ele está sendo colocado em pilhas, né, sem agregar volume de produção. A partir do momento que a gente começa a processar esse Itabirito junto com a hematita, que a gente seguirá processando, isso gera uma maior eficiência da nossa mina. Então, do ponto de vista de custo, né, acho que os componentes do custo vão variar, né, alguns vão subir, outros vão cair, mas a expectativa da companhia é que esse custo ande de lado em relação ao que é um custo normalizado, que vai ser o nosso do terceiro, quarto TRI, que já vai ser menor, bem menor do que a gente teve na primeira metade do ano, né, em função dos fatores que a gente colocou. Because of our internal production factors. All right, thank you. Just then to clarify on the volume side, given that P15 will come online on 2024, if I understood you correctly, should we consider relatively flattish volumes between now and 2024? And how long, or how do you see the ramp up of P15? When do you expect to reach the 50 million ton production level? Carlos, a última projeção, né, compartilhada com o mercado aponta para um crescimento marginal do volume em 2023, né, para algo pouco acima de 40 milhões de toneladas, estavam com 42. E em 24, com o início da produção da P15, você começa a ter um ramp-up, né, a gente chegaria em 48 milhões de toneladas, mas esse ramp-up demora alguns meses, então só a partir de 2025 a gente ultrapassaria o patamar de 60 milhões de toneladas. Então, eu acho que essa materialização, né, do ramp-up da P15 deve demorar alguns meses, e com isso a gente deve estar operando ela full a partir de 2025. All right, thank you very much. Obrigado a você, Carlos, pela pergunta. Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, de Goldman Sachs. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é mais sobre a visão de vocês de mercado, como vocês têm visto produção e demanda China evoluindo ao longo dos últimos meses, qual a expectativa indo para o final do ano, principalmente quando a gente pensa sobre descontos e prêmios de qualidade, mas também a visão geral de China de vocês, principalmente para o segundo semestre desse ano. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A gente, acho que os últimos dados, né, do ponto de vista da indústria, do setor de construção civil, foi de uma desaceleração, né, acho que isso
isso é claro. Do outro lado, você tem infraestrutura, né, com crescimento relevante em relação a períodos anteriores, com incentivos fortes do governo central e um esforço até não esperado, né, do Banco Central de queda de taxa de juros e de estímulo, né, do aumento da liquidez no mercado. Acho que tem um fator político relevante, né, para a economia chinesa, que é a eleição, né, que vai acontecer no segundo semestre desse ano, para o terceiro mandato do Xi Jinping. Acho que isso deve sustentar incentivos relevantes, né, para a economia, e com isso a gente espera um segundo semestre com alguns indicadores melhores do que a gente tem tido atualmente, Farid. Do ponto de vista do volume de produção, acho que existiu uma frustração de maneira geral, né, dos players de minério de ferro no primeiro semestre desse ano. Espera algum tipo de recuperação ao longo do segundo semestre e acho que os estoques nas siderúrgicas chinesas estão relativamente baixos, acho que sim, são do momento de mercado, né? Você tem a utilização da capacidade que chegou a bater perto de 74%, depois subiu para 90%, agora está em 81%, mas a gente espera uma melhora, né, nessa utilização da capacidade instalada, com a entrada, né, dos efeitos desses incentivos que o governo central chinês está implementando ao longo do segundo semestre. Mas ainda deve ser um cenário de volatilidade, né, instabilidade. Acho que a gente tem um cenário de alta inflação, né, global e junto com isso aumento de taxa de juros de algumas economias envolvidas apontando para a recessão, impactando o volume de produção de aço nesses mercados, né? E acho que favorecendo um minério brasileiro em detrimento do australiano, de qualidade. Em relação a méritos, né, e prêmios que você comentou, a gente tem assistindo a uma queda gradual. Recentemente você teve um aumento aí nas últimas semanas, mas do ponto de vista estrutural dos últimos meses, você tem assistido uma queda gradual dos deméritos e prêmios do setor. A curva, né, do 65 e do 58 se aproximaram, 65 com 62, 58 com 62. Então, acho que isso, vamos ver, né, quão sustentável é essa aproximação, mas é o que está acontecendo atualmente. Do ponto de vista de frete, né, acho que a gente já teve uma queda bastante expressiva em relação ao trimestre anterior, né, atualmente está em $20, e acho que aí tem um componente estrutural que é o custo do combustível, que acho que ainda está muito vinculado a essa dinâmica da guerra Rússia-Ucrânia e do comportamento dos países da OPEP, né, mas com esse cenário mais recessivo em alguns países do mundo, é possível que esse preço siga cedendo e, com isso, também o custo do nosso frete transoceânico. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado você, Farid. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Roseto, do Bank of America. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria fazer uma pergunta de alocação de capital. Quando a gente olha o 358, aparentemente o ritmo do buyback reduziu desde abril, e vocês não pagaram dividendo esse trimestre também. Então eu queria entender se na cabeça do management tem alguma outra prioridade de alocação de capital, se a ideia de vocês é ser um pouco mais cuidadoso agora com a virada de preço, cenário mais incerto para o segundo semestre. Obrigado. Guilherme, acho que sim, tem que ser cuidadoso no atual cenário, mas acho que isso não compromete a nossa política de distribuição de dividendos, né? Acho que ela está mantida na distribuição entre 80% e 100% do lucro líquido. E está mantido, acho que os projetos com uma priorização, né? Acho que eventualmente vai ter algum tipo de priorização da P15 e da expansão do TECAR, né? Que acho que é uma coisa da cadeia logística necessária para uma boa execução do projeto. O buyback, ele está aprovado, né? Um buyback de 106 milhões de ações, com vencimento em maio de 23. No caso específico das ações da CEMIG,
tem uma discussão do cuidado com a liquidez do papel, Guilherme. Então, é algo que acho que, obviamente, no cenário que a gente tem de um preço da ação, no nosso entender, descolado dos fundamentos, nos leva a ter esse buyback ativo, né? E eu acho que é questão de tempo para a gente voltar a executar esse plano aprovado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, para suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos no call de resultados da CEMIN. Acho que concluí, né, dizendo que realmente a gente tem um ambiente macro externo mais desafiador, mas que felizmente a companhia está entrando nesse momento com uma perspectiva de melhora de volume, né, de aumento de qualidade da planta central com a integração do CMAI3, rebritagem e espirais, uma queda de custos associada a esse aumento de volume, mas também da verticalização com autoprodução de uma energia limpa, né, renovável e com custo barato. Uma perspectiva de queda de frete, né, com $20 no spot hoje, comparado com os 27,7 que a gente teve no segundo trimestre. E um balanço bastante sólido, né, net cash, com uma perspectiva de manutenção da nossa política de dividendos e de avanço dos projetos estratégicos de expansão da companhia. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Desconecte suas linhas e tenha um bom dia.